voltamos para o nosso segundo bloco e agora nós vamos conversar um pouco com a Patrícia sobre a questão da menopausa. Patrícia, quais são os alimentos que você indica para as pessoas que estão na pré-menopausa ou já estão na menopausa para evitar todos aqueles sintomas? Né, o fogacho, depressão, falta de vontade de fazer uma atividade física, fadiga, enfim, esses sintomas que são próprios da menopausa. Então, a menopausa, só para esclarecer também, né, que tem pessoas que não sabem às vezes a diferença de menopausa e climatério, né? A menopausa é o encerramento da vida produtiva da mulher, reprodutiva, né? Então, ela vai ter a finalização da função ovariana, né, dos hormônios, da produção dos hormônios ovarianos, né, que é a progesterona e o estrogênio. Sim. Então, isso é a menopausa. O climatério vem um pouco antes, a partir dos 35 anos, que são com sintomas, né, que é a baixa desses hormônios. Não é assim, o ovário ainda está funcionando, ainda está produzindo, mas começa a baixar o volume de produção, né, desses hormônios. E a mulher começa a ter sintomas de calor, né, que são os fogachos, principalmente noturnos, na parte superior, assim, do tórax para cima. Cansaço, como você falou, né, essa fadiga, fica prostrada, sem ânimo. E isso tudo se deve a toda essa mudança que acontece no corpo na época da menopausa, né, essa queda hormonal, que às vezes varia de pessoa para pessoa, mas às vezes é muito brusca, sabe? É de repente, então a pessoa tem pioras nisso. E geralmente a mulher que quando era adolescente tinha muita TPM, é a mulher que vai sofrer um pouco mais nesse climatério e na menopausa. E então assim, nem sempre é necessário fazer reposição hormonal, né? Mas logicamente isso tem que ser conversado com o médico. E a gente tem umas estratégias alimentares muito legais para essas mulheres que não têm tantos sintomas e não precisam dessa reposição hormonal. E esses alimentos, quais são os alimentos que você costuma indicar para os seus pacientes? Porque eu imagino que hoje em dia a pessoa às vezes tem algum problema, até de casos de câncer na família ou algum outro problema, e ela quer evitar, né, essa reposição hormonal, digamos, artificial, assim, né? E ela quer uma coisa mais natural, até pensando numa qualidade de vida, na prevenção de algumas doenças. E quais são os alimentos que você indica que ajudam, né? No caso da pessoa não ter sintomas muito mais assim, que esteja incomodando demais, né? Porque às vezes a pessoa passa muito mal nessa fase. Sim. Outras já acabam tendo uma menopausa mais leve, passa uma coisa mais tranquila. Tá. Antes de tudo, eu queria falar que o exercício físico é muito importante nessa fase, na vida inteira, mas assim, nessa fase principalmente, meia hora de exercício todos os dias ajuda demais. Fundamental. É, fundamental para esses sintomas. Mas o que eu gosto muito de passar para minhas pacientes, assim, em primeiro lugar, é o chá de folha de amora, né? Folha de amora com algodoeira é muito legal, porque elas são ricas em fitoesteróis e isoflavonas, que isso ajuda a mulher na produção, é uma produção de estrogênio, entendeu? A gente chama de hormone-like, de hormônio... Natural. Um hormônio natural, né? E então ajuda muito, e eu tenho os respaldos dos pacientes que fazem o uso desse chá. Até a gente pode também mandar manipular isso em cápsula tal, e é muito legal para os fogachos, para todos esses sintomas da menopausa e do climatério. A soja também é muito rica em isoflavona, só que a soja tem que tomar um pouquinho de cuidado, né, por causa de ser transgênica e todo esse processo. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado, conversar com a nutricionista, ver de que forma. E a questão do excesso também, do excesso, né? Consumir a soja, mas de uma forma moderada. Moderada, Então, para cada paciente, né, é uma estratégia diferente, é muito individual. Eu acho que assim, a dieta, ela é recomendada, ela é individual, né? Não tem como você falar de uma forma geral para todos. Lógico que tem alguns alimentos que eles são assim fundamentais em qualquer dieta, né? Por isso que eu falei assim, dá umas dicas pra gente, né? De algumas coisas assim, mas no que geral, são legais, né? No geral. Mas o que você falou cada um é único, né? Então analisar sintomas, e as mulheres têm sintomas mesmo diferentes, né? Cada uma tem
Tem mulheres que não têm quase nada de sintomas, já entraram na menopausa, tudo e passaram muito bem. E aí você vai ver o histórico delas, são mulheres que sempre se exercitaram, são mulheres que sempre foram ligadas no cuidado com o corpo. Então, eu acho que na verdade, essencial. o exercício físico, ele é importante em todas as fases. Sim, sim. Né? É importante para tudo. Ele faz subir as substâncias boas, né? Por exemplo, serotonina, dopamina, né? Que são neurotransmissores responsáveis pelo bem-estar e que caem também na fase da menopausa, né? A mulher para de produzir a quantidade que produzia antes, né? E essa alimentação, por exemplo, você vai indicar uma dieta para uma pessoa, a gente sabe que isso é individualizado e tal. Quais são os alimentos que você sempre indica para uma dieta de uma pessoa que procurou você nessa fase da menopausa? Tem alguma coisa que eu acho que deve ser assim, quase que para todas as dietas. Quais são esses alimentos assim comum em todas as dietas? Eu gosto muito de passar para os meus pacientes a dieta do Mediterrâneo. Que é uma dieta... Como é essa dieta? Conta pra gente como que é essa dieta do Mediterrâneo. É uma dieta rica em gorduras boas, ômega 3, por exemplo, óleo de gergelim, azeite de oliva. É uma dieta rica em folhas verdes escuras, tomate, queijos, alguns queijos. O queijo não é muito legal para a mulher na menopausa, porque ele produz... uma fermentação que, para o intestino, a microbiota na menopausa fica um pouco desregulada, né? A gente tem esse desequilíbrio da microbiota pelo fato dos hormônios estarem decaindo e a mulher na menopausa fica um pouquinho complicada na parte de intestino. Então, os queijos na fase da menopausa não são tão legais. Mas qualquer tipo de queijo ou são alguns tipos? Alguns tipos que fermentam mais, geralmente os que têm mais gordura. Eu gosto muito de indicar na minha dieta o queijo Minas Meia Cura. Porque ele é um queijo que ele, no processo de cura dele, de maturação do queijo, ele fica um tempo maturando. E nesse processo são quebradas células de gordura e células de lactose. Então é um queijo que é amarelo, é macio, mas ele não tem gordura. A pessoa às vezes acha que o queijo amarelo é um queijo gorduroso, fala, queijo meia cura, é amarelo. Mas não é, ele é amarelo por esse processo dele de maturação. E essas moléculas de gordura são quebradas aí. Então é um queijo muito bom para a dieta. Então essa dieta do Mediterrâneo, então, assim, tem salmão, tem cuscuz marroquino, tem umas coisas bem legais assim na dieta, sabe? É uma dieta que saudável, é fácil de fazer, uma dieta saudável, gostosa, que isso é importante. Uva, né? Tem suco de uva. Isso que eu ia perguntar, a questão das frutas, né? As frutas são assim fundamentais na dieta e tem algumas frutas que elas são melhores, né? E não são tão doces, até pela questão, né, de estar consumindo o açúcar, né? E a gente sabe que o açúcar também, que gostaria que você até falasse um pouquinho do açúcar, que é complicado. Nossa. Essa questão do consumo de açúcar, né? Para evitar certas doenças e mesmo para aquelas pacientes que estão passando hoje por algum tipo de câncer, ou câncer de mama, ou qualquer outro tipo de câncer, a questão do açúcar, ele é bem prejudicial. Muito. Né? Então, eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre isso também. Então, Beth, o açúcar é prejudicial em todas as fases da vida, né? Principalmente o açúcar refinado. Então, a primeira coisa que a gente tem que cortar na dieta é o açúcar. E hoje em dia você tem adoçantes que são estudados e que não fazem mal à saúde, né? Antigamente a gente tinha os adoçantes que eram muito prejudiciais. E hoje em dia a gente tem açúcares mais naturais, né? Como o stevia. E o eritritol. O eritritol ainda pode dar um pouquinho de desconforto abdominal em certas pessoas, mas é melhor do que o xilitol. É isso que eu ia perguntar. E o xilitol? Porque a gente vê muito comentário sobre o xilitol, né? Até na confecção de alguns alimentos, né, que vão ao forno e tal, que o pessoal usa o xilitol. O xilitol para cozinhar, né? Então, o xilitol, o eritritol, todos esses são polióis, né? O terminado em ol são álcools, açúcares de álcool, que a gente chama, né? São polióis e são açúcares que podem fermentar e causar um desconforto abdominal ou até uma diarreia, né? Um quadro assim de desarranjo intestinal mesmo. O xilitol foi falado muito bem dele durante uma época, aí uns 5 anos atrás, 4 anos atrás. Depois foi se descobrindo e foram saindo estudos de que o xilitol é irritante da parede intestinal, dos enterócitos. Então eu comecei a parar de indicar o xilitol e aí entrou o eritritol.
O eritritol é um pouco melhor do que o xilitol, porque também ele não produz picos de insulina. Ah, isso é importante, né? É super, para não aumentar, para diabéticos. Então, o stevia é um que também não dá picos de insulina, que é super natural, porém o stevia, ele traz um retrogosto. Às vezes você coloca ele em um cafezinho quente, um café com leite, alguma bebida quente, o chá, e ele causa um retrogosto. E o eritritol já não tem esse problema. E é muito mais fácil facilmente de achar. Usar. É super fácil. Hoje em dia, Nas muito fácil de... supermercados. Tem gotas e em pó. E o em pó é mais típico e é mais indicado para usar em receitas culinárias. Ah, entendi. E a questão das frutas, né? Porque a gente sabe que as frutas são excelentes para uma alimentação saudável, mas tem algumas que elas contêm mais açúcar do que outras. Sim. Quais são as frutas que você indicaria, digamos assim, de uma forma geral, tanto na menopausa como até no dia a dia, né? As melhores frutas, assim, as que eu mais indico são as de menos valor de índice glicêmico, né? Menor índice glicêmico, que são as frutas vermelhas. Eu adoro as frutas vermelhas porque elas são antioxidantes, né? Então a amora, a framboesa, elas são excelentes, morango, todas as frutas vermelhas, elas melancia. A melancia, ela tem um alto índice glicêmico. As pessoas geralmente acham, eu inclusive antes de fazer nutrição, achava que é super leve. É fruta vermelha e parece leve, né? É, super leve, né? Vou comer melancia, vou encher a cara de melancia, mas não. Porque ela tem um alto índice glicêmico, alto, então a gente, até nas dietas eu escrevo assim, às vezes fruta, né? Evitar melancia e manga, porque são as frutas que têm um alto índice glicêmico, geralmente picos muito grandes, né, de insulina, de aumento da glicemia, então a gente evita a melancia. Mas as frutas vermelhas têm um baixo índice glicêmico e elas são ricas em antioxidantes. E a maçã? Porque a gente já ouviu falar muito da questão da maçã, que ela é antioxidante também e é importante na alimentação. Qual que é a sua opinião com relação à maçã? Bom, eu gosto muito da maçã. Ela tem um médio índice glicêmico, não é tão baixo, mas ela tem muitas fibras, a maçã. É uma qualidade de fibras muito boas, principalmente na casca da maçã, tem pectina e tal. Então, eu gosto, eu coloco a maçã, mas eu prefiro a maçã verde. A maçã verde ela tem um pouco mais de fibras do que a maçã vermelha. Então, consequentemente, por ter mais fibras, ela tem um índice glicêmico um pouco menor. Então, é melhor para a dieta a maçã verde do que a vermelha. Olha, que dica boa. Eu também não sabia essa questão da maçã vermelha. Porque a gente fala maçã, qualquer maçã, né? Então, é bom saber que a maçã verde realmente ela é melhor. É um pouco melhor, sim. Patrícia, vamos falar um pouquinho agora, um assunto que assim as mulheres gostam de saber, a questão estética. A alimentação e a estética, questão de colágeno, porque a gente sabe que depois de uma certa idade, 25, 30 anos, o colágeno já começa a diminuir, né? Nas mulheres isso é normal acontecer e principalmente quando a gente entra na menopausa. E aí os cuidados têm que ser redobrados, né? Exatamente. Então, comenta pra gente um pouco essa questão do colágeno, da alimentação, da questão estética, a importância da alimentação. Então, essa alimentação que eu falei para você um pouco antes, que é do Mediterrâneo, ela é muito favorável também para essa fase onde a mulher começa com os primeiros sinais de envelhecimento e começa com essa degradação da matriz de colágeno. Né? Então, por volta dos 30 anos, acima dos 30 anos. Então, é uma dieta anti-inflamatória, que nem eu falei para você, rica em frutas vermelhas, em vegetais verdes escuros, castanhas, que são gorduras boas. Isso tudo ajuda a pele a manter uma hidratação porque a nossa pele é rica em ácido hialurônico, que isso também vai decaindo ao longo dos anos. Né? E é isso que mantém o viço da pele. Então, com a menopausa, a pele fica mais seca, o cabelo fica ressecado. Por essa falta, essa decadência, né, da produção do ácido hialurônico, da produção do colágeno. Os hormônios também, né? Os hormônios que causam tudo isso. A queda dos hormônios é que causam todas essas quedas. Então, a mulher tem que realmente se cuidar mais e aumentar a ingesta de líquidos. E eu sempre dou uma suplementação de colágeno, que antigamente era muito controverso. E hoje em dia já tem muitos estudos comprovando que o colágeno realmente ajuda. Não é que vai fazer milagre, mas ele ajuda. Ele ajuda muito, né? A manter a pele, né? Boa. A evitar essa degradação muito mais acelerada. Entendi. Só que a suplementação de colágeno tem que ser feita de acordo com cada necessidade.
Entendi. Tem o E colágeno. você solicita exames quando você vai introduzir uma dieta ou essa aplicação, essa indicação do colágeno? Como é que você avalia? Sim, é através de exames bioquímicos, né? A gente pede uma série de exames. Atualmente eu trabalho junto com uma nutróloga, então os pacientes chegam para mim já com os exames prontos, muitos exames bioquímicos que a médica pode pedir, às vezes o nutricionista não pode pedir. Isso me ajuda muito, sim, porque a interpretação de exames é muito importante, né? Não é só olhar o valor de referência do laboratório, mas em si um conjunto dos fatores ali juntos, né? Por isso que é importante trabalhar junto com em conjunto, é muito bom. Eu falo que tudo que se trabalha com uma equipe multiprofissional ajuda muito, né? O educador físico, o nutrólogo, a nutricionista, isso tudo causa um bem-estar muito maior, né? Sim, sim. Pessoal, estamos chegando ao final do nosso segundo bloco e eu gostaria de agradecer imensamente a Patrícia por estar dando tantas informações assim super importantes para a nossa qualidade de vida. E gostaria também de convidá-la para um próximo programa, para a gente estar falando mais sobre as dietas, sobre essa questão de alimentos saudáveis, né? E te agradecer mesmo por todas essas informações. Eu que tenho a agradecer. Obrigada. Eu estou super feliz de poder contribuir com a saúde das pessoas, né? Eu sei que seu programa é muito querido aqui na cidade e eu fico muito feliz de fazer parte disso. Patrícia, mais uma vez gostaria de te agradecer por estar nos recebendo. Obrigada. E ficamos por aqui. Até o próximo programa. Obrigada.